Boa noite. Que o favor de Jesus esteja na sua vida, amém? Eu não estou ouvindo nada desse microfone aqui. Está ouvindo o que eu estou falando? Está ouvindo? Obrigado, valeu. Vamos ver a palavra. Livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vou aumentar lá. Aumentar um pouquinho? Não, pelo menos o retorno. Gálatas, capítulo 6. Aí, tá ficando bom. E Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quem achou, diga amém. Gálatas 6, 7, Mateus 16, 18. Quem achou, diga amém. Vamos ficar em pé, por gentileza? Dê uma olhada para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ei, Vitão, cadê sua Bíblia? Está com a sua mãe? Não, como está com a sua mãe? Gálatas capítulo 6 e Mateus capítulo 16. Esse mês a gente está falando sobre o plantio na igreja. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia, o que planta para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia, o que planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, verso 9, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecemos. Mateus capítulo 16, verso 18. Vamos ler só um versículo. Também eu te digo que tu és Pedro. E a palavra Pedro significa pedra, ou pedra pequena. Também te digo que tu és Pedro, Jesus conversando com Pedro. E ele diz o seguinte: sobre esta pedra, então nesse momento Jesus aponta para ele, o texto não mostra isso em português, mas ele aponta para Pedro e diz: você é Pedro, e sobre esta pedra, aí ele vira a mão para si mesmo, e diz o seguinte: edificarei a minha igreja. E a palavra pedra aqui significa cadeia de montanhas, uma montanha grande. Então ele fala: Pedro, você é uma pedra pequena, mas eu sou a pedra grande, e sobre esta pedra grande edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre mim mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga graças a Deus. Vamos orar mais um pouquinho. Pai querido, renova agora nossas forças mentais, nossas forças físicas, para que a gente possa se dedicar à Tua palavra nessa hora, e abre o nosso entendimento espiritual, abre o nosso coração espiritual, para a gente receber a palavra no nosso coração, na nossa mente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Senta um pouquinho. Pega um pouquinho de água para mim ali, por gentileza. Pode ser mais ou menos, meio quente, meio gelado. Então, tá bom? Quer água também ou não? Érica, quer água também? Não? Traz 2 copos, um para mim e um para ela, tá? A minha sem álcool, a minha. Esses dias o Edmilson foi lá em casa. Todo mundo se lembra quem é o Edmilson, né? Deixa eu tomar uma cara nova aqui, não lembro. Você se lembra quem é o Edmilson ou cara de pau? Você lembra? Você conhece o Edmilson, não? Conhece? Não conhece o Edmilson? Conhece. Lógico que você conhece, mas você não está lembrando. Fica discutindo comigo, lógico que você conhece. Edmilson é o pastor lá do Primavera, da Igreja Batista lá do Primavera, no Recanto do Primavera. E ele falou para mim algo que alguns de vocês aqui já sabem, que ele, até o final do ano, ele vai sair da igreja de lá. Estou dizendo isso em público porque ele já falou em público, oficialmente lá para a igreja, né, reuniu todo mundo, em assembleia e comunicou, né? Então não é segredo nenhum. E aí foi lá em casa, e eu, como malandro velho, falei assim: é o seguinte, eu fiz a pergunta para ele, você só está no Primavera porque eu mandei você para lá, não é verdade? Ele: é verdade. Então, se você vai sair de lá e eu pedir para você vir para cá, será que é pecado? Esqueci. Obrigado, legal. Essa é da Érica, né? Ah, obrigado. Se eu mandar você voltar, será que é pecado, né?
E aí eu fiquei pensando, puxa vida, a pessoa se dedica a uma igreja, se envolve com uma igreja, cria vínculos, relacionamentos, cria expectativas. E depois de algum tempo, por uma razão ou outra, ela precisa ir embora. E na hora que ela vai embora, se ela tem vista uma outra comunidade, um outro grupo cristão, para poder estar junto ali, congregando, participando, e aquele grupo tem mais ou menos as mesmas características, ou mais ou menos funciona mais ou menos igual, então é mais ou menos tranquilo, mais ou menos sereno poder fazer essa transição. O problema é que hoje, eu tenho a impressão de que está cada vez mais difícil você sair de onde você está e encontrar um lugar onde você fique tranquilo, doutrinariamente tranquilo, emocionalmente tranquilo, porque tem muita bagunça, muita porcaria por aí se dizendo igreja. Eu me lembro do tempo que a Sueli falava assim, a minha mulher, essa rua aqui tem 10 igrejas, mas não tem muita igreja, porque continua tendo mais boteco do que igreja. O dia que tiver mais igreja que boteco, vai estar beleza, né? Pois esse dia chegou. Então, se você vê uma rua com muita igreja, começa a contar quantas tem aqui. Essa rua, por exemplo, tem umas 87 igrejas aqui nessa rua, né? 150 igrejas nessa rua aqui, não tem? É mais? E quantos botecos tem nessa igreja aqui? Perdão. Nenhuma, né? Nenhuma. E quantos botecos tem nessa rua aqui? Quantos tem? Você vai ter que fazer uma força para se lembrar, né? Tem um negócio esquisito aqui, um hotel, lá um ponto de prostituição aqui na esquina. E mais para baixo tem o quê? Igreja, mais para cá tem igreja, um lava-rápido, e para lá igreja, e para lá... Quantos botecos? Lembrei de um boteco ali. Então, hoje tem mais igreja do que boteco. Pelo menos, portas que se levantam, aquelas portinhas de correr, e diz assim, a gente é uma igreja. Hoje mesmo vim para cá, fiz um caminho diferente por dentro aqui, passei em frente a uma porta nova que não tinha visto ali, e aí tinha 2 caras conversando na porta, eu olhei lá dentro, não tinha ninguém, mas literalmente ninguém. Os bancos vazios, uma caixa de som ligada com uma gravação de um cara orando, e 2 conversando na porta. Eu falei, você começou o culto já com 2 na porta e a caixa... Negócio esquisito. Uma igreja que se diz igreja, mas não é, de muitas coisas que eu já te falei aqui, vamos lembrar pelo menos uma ou 2. Uma delas é um trem que a gente falou esses dias exaustivamente, é o tal do misticismo, do sincretismo religioso. Ser sincrético, misturar as coisas, é você pegar coisas das religiões pagãs e tentar misturar com as práticas cristãs. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a doutrina da imposição de mãos. Então, tem todo um conhecimento sobre isso, tem toda uma teologia por trás disso, tem toda uma realidade espiritual sobre a imposição de mãos. Beleza. E aí você vai em algumas igrejas hoje, você vê pessoas impondo as mãos para orar. Aí está até aí tranquilo, sem problemas. Só que eu me lembro quando era criança, às vezes quando a mãe da gente, alguém da família da gente ia num centro de macumba, num centro espírita, em alguns momentos o pessoal usava naquelas religiões afro-brasileiras o sal grosso para fazer um despacho, para tirar uma olhada, sei lá o que era. E aí você encontra hoje algumas igrejas misturando a imposição de mãos da Bíblia com o sal grosso lá da macumbaria. Eu me lembro que hoje o pessoal não usa muito, antigamente o pessoal usava muita figa. Sabe o que é figa, né? Uma imagenzinha com a figa assim, para dar sorte, tirar os demônios, sei lá para que servia. Servia de vez em quando pessoas com um ramo, essa você já fez, né? Um ramo de arruda atrás das orelhas, fala a verdade, hein? E banho de arruda já tomou? Tomou muito banho de arruda, né? Tomei muito banho de arruda. Né? Isso é coisa da feitiçaria. Mas quando você vê arruda na igreja, sal grosso na igreja, misturado com toalhinhas do Jordão, ou água do Jordão, sei lá, é um negócio meio complicado. É sincretismo. Isso é uma das marcas da igreja que se diz igreja, mas não é. Mas é claro que o sinal principal de que um grupo perdeu o conteúdo cristão e passou a ser qualquer porcaria menos cristão, é quando ele começa a ensinar doutrinas que não foram ensinadas pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos, por Jesus e por seus seguintes, logo depois que Jesus foi levado aos céus. E a doutrina principal do Evangelho, que é a razão pela qual Jesus veio ao mundo, é justamente para poder salvar as pessoas. Então, quando você vê igrejas que colocam qualquer coisa para as pessoas que chegam, menos a salvação, então essa igreja perdeu os estribeiros. Se você chega no lugar e fica ali uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, e nunca se fala sobre o porquê Jesus morreu, e a necessidade de arrependimento, e conversão e tudo mais, mas se fala muito de prosperidade, de cura, quer dizer, botou a carroça na frente dos cavalos, alguma coisa está errada, está invertida. Né? E o principal dessas igrejas, ou falsas igrejas que não são igrejas, é a figura daquele sujeito que tem tudo nas mãos, o dono da igreja, o chefe da igreja, o pastor da igreja, o bispo da igreja, o apóstolo, sei lá que nome ele leva, e é um sujeito que ele não só, ele comanda de fato a igreja, a instituição, organização jurídica, mas a igreja, pessoas, o grupo, como ele comanda a doutrina,
como ele comanda a disciplina, comanda as regalias, ele comanda tudo dentro da igreja. E o principal, ele comanda até a vida espiritual da pessoa que está na igreja, que faz parte da igreja. Então, se uma pessoa tiver um problema muito sério, e uma terceira pessoa se levantar para ajudar, aquela terceira pessoa vai ter muita dificuldade, porque afinal o homem de Deus, a mulher de Deus não é ela, é o fundador da igreja, o dono da igreja, o apóstolo da igreja, coisa do tipo. Só para a gente lembrar, durante muitos séculos, a igreja de Jesus foi sufocada, foi massacrada pela igreja católica. E durante esse tempo todo, uma coisa que eles faziam questão de deixar muito claro era o seguinte: o povo não tem condições de se aproximar de Deus sozinho. O povo precisa de ajuda, precisa de intermediários. Daí você tem que pagar penitência, daí você tem que fazer sacrifícios, daí você tem que depender do confessor, do padre. Então, os caras começaram num ponto certo, que era a gente compartilhar nossas necessidades uns com os outros e orar uns pelos outros, e foram para um extremo. Quer dizer, eu tenho um poder especial que você não tem. E por mais que Jesus tenha morrido por mim e por você, se você quer se aproximar de Deus, você precisa de mim. Então essas igrejas estão cheias de gurus, todas as igrejas. E aí, é claro que esse tipo de comunidade, de grupo, não pode dizer, de fato, de verdade, que a pedra fundamental, que a cadeia sobre a qual aquela construção está construída, é Jesus Cristo. Jesus fala para Pedro: olha, você é uma pedra, você é um pedregulho, uma pedra pequena, porque você tem a sua força. Mas eu vou edificar a minha igreja sobre mim, porque eu sou a rocha, eu sou a montanha, eu sou o firme fundamento, é sobre mim que eu vou edificar a igreja, não sobre pessoas, sobre você ou qualquer tipo de pessoa, embora você tenha o seu valor. Essas igrejas não estão fundamentadas sobre Jesus. Ele não é o fundamento principal, mas são os seus gurus. Infelizmente, então, elas não podem contar com nenhum tipo de garantia do Evangelho e do Reino de Deus, porque, de fato, não fazem parte do Evangelho e do Reino de Deus. Mas, se existe uma igreja, e aí não importa a denominação, não importa o bairro onde ela esteja, não importa a classe social, a classe econômica do povo que frequenta, a sua capacidade intelectual, se essa igreja está, de fato, fundamentada, embasada sobre a pessoa de Jesus Cristo, esta igreja pode ler esse texto que a gente olha e falar: finalmente, uma palavra para a gente, essa palavra é nossa, nós estamos fortificados sobre o Senhor Jesus Cristo, e Ele fez uma promessa para nós, que estamos fortificados sobre Ele. Qual é a promessa? Olha o texto de novo. Então eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, e sobre essa igreja eu estou lançando aqui uma palavra. Qual é a palavra? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, se você tem um lápis, uma caneta, e quiser fazer uma correção na sua Bíblia, onde está a palavra inferno, pega o lápis e dá uma riscada na palavra que está errado. Traduz certo aí. Não é inferno? Está escrito aí? Muito bem, Lenice, literalmente é o Hades. Alguém está lendo grego aqui, né? A Lenice está lendo... Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, você sabe disso, né? Esse texto aqui, ele foi falado em aramaico, ou num dialeto que misturava aramaico com hebraico. Depois ele foi pensado nessa língua, depois foi escrito em grego. E agora foi traduzido em português, depois de muitas outras traduções. Então, quando diz que as portas do inferno não vão prevalecer, a palavra no grego aqui, para inferno, é Hades. E Hades é literalmente a condição de existência de qualquer coisa que está morto. Em outras palavras, ele diz: olha, as forças da morte, ou a morte em si, ou as condições da morte, ou tudo aquilo que gera morte, o que é morte, se a igreja estiver fundamentada sobre mim, estas forças da morte não terão nenhum tipo de vitória sobre vocês. Aliás, ele inverte essa posição de retaguarda. Ele diz: olha, não é que as forças da morte vão tentar sucumbir a igreja, derrubar a igreja, e não vai conseguir. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz: a igreja é que vai se levantar contra esses poderes mortais, e a morte não vai conseguir sucumbir e resistir diante do poder da igreja. Por quê? Porque a igreja está fundamentada sobre mim mesmo, a montanha. Eu não sou uma pedra qualquer. Então, como eu coloquei no título da mensagem de hoje, a igreja é a maior potência da terra. Não é a China, não é os Estados Unidos, não são os japoneses, os alemães, e a gente vê todo dia uma notícia que diz: poxa, os caras não eram bons de briga, né? Aí, olha o problema na casa deles. Não são essas nações, não são homens poderosos, não é ninguém que é a maior potência da terra. A maior potência da terra é a igreja. Qualquer igreja, mais simples que seja, que estiver fundamentada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Essa igreja tem poderes, e por causa dos seus poderes, de fato, ela é poderosa, é uma potência espiritual. Quem faz parte dessa igreja, diga amém. Pega a Bíblia lá, Vitão, esquece não. Eu quero te falar, rapidamente,
sobre os dois poderes que dão à igreja essa capacidade única de ser a maior potência da terra. Por que a igreja é o maior poder que existe sobre a terra? Por quê? Porque a igreja católica tem muito dinheiro, tem até um estado, o Vaticano é um estado independente, se você não sabe disso, é um país independente, embora esteja na Itália, pequenininho, do tamanho do Pimentas mais ou menos, só que tem poder, tem estatuto, tem regimento interno, legislação, tem tudo que um país tem, é um país independente, né? Tem embaixador, tem até um rei, né? que é o Papa. É porque a igreja católica tem muito dinheiro? Não é por causa disso. A denominação evangélica no mundo inteiro, que está crescendo e talvez já está maior do que os católicos? Não, também não. Pelo simples fato de ter muita gente, não quer dizer absolutamente nada. Então, o que dá para a igreja, qualquer igreja de qualquer lugar, o poder para ser o maior poder da terra? São duas coisas. O primeiro lugar é o poder da palavra. Repita comigo, o poder da palavra. É isso que dá capacidade para uma igreja para se tornar uma potência verdadeira. Veja comigo esse versículo sensacional do livro de Timóteo. Paulo escreve o seguinte, falando sobre a igreja, ele chama a igreja de casa de Deus. E ele diz que a casa de Deus, que o povo de Deus, que a comunidade de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ele diz que ela é a coluna e baluarte da verdade. Diga comigo, coluna e baluarte. Ora, o que é coluna e o que é baluarte? Coluna é pilar. A gente não tem nenhum pilar aqui à vista, deixa eu ver se tem. Não tem, né? Não tem. Mas está escondido em algum lugar nessas paredes, porque se não tivesse pilar, as paredes caíam. É o alicerce, aquela viga, aquela coluna mais forte, aquele troço que você coloca no chão, põe os alicerces, põe concreto, põe cimento, e é mais grosso do que tudo, porque senão o resto cai. É o que sustentaria o telhado. E a palavra baluarte significa suporte, escora. Quando o telhado começa a cair, você vai, vou botar uma escora aqui, deixar o pedreiro, né? Então, baluarte significa isso. Em outras palavras, dá no mesmo, quase a mesma coisa. Está dizendo, olha, a igreja não é só a coluna, como ela é a escora do negócio que ele chama de verdade. Quer dizer, a coluna, em outras palavras, a igreja, em outras palavras, é aquela instituição criada por Deus que sustenta a verdade. E aí, de novo, a gente cai na pergunta, mas o que é a verdade? O próprio Jesus nos socorreu quando explicou o que é verdade. O que é verdade é a palavra. Em João capítulo 17, quando ele ora, ele fala para o pai dele, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele mesmo explica. Então, a palavra de Deus é a verdade é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela está guardada, protegida, sustentada, alicerçada pela igreja. É a igreja que mantém a palavra viva. Se a igreja morre, a palavra morre. E se a palavra está viva, porque a igreja está viva também. Essa palavra, como diz a palavra de Deus sobre si mesmo, ela é poderosa. E vou ler para você o texto, que também é muito bacana, porque a palavra de Deus, ela é... Alguém se lembra do texto? Viva e eficaz. Quer dizer, ela funciona. E o texto diz, para ilustrar essa questão de que funciona, compara com uma espada. A palavra de Deus, diz o texto, é uma espada de 2 gumes, por onde você girar a corta, e é afiadíssima, e tão afiada, como diz o texto, a ponto de dividir espírito, juntas, medulas, alma, e tudo aquilo para mostrar quem é realmente o ser humano. Quer dizer, a palavra de Deus, quando ela chega, ela arregaça, ela destrói, ela faz miséria, é lâmina afiadíssima, é lâmina de aço de última geração. Essa palavra poderosa, que corta, que destrói, que tira tudo que está escondido, que não deixa nada intocável. A Bíblia diz que essa palavra foi dada para a casa de Deus, que essa palavra foi dada para a igreja, coluna viva de Deus, alicerce vivo de Deus e guardador da verdade. A palavra poderosa de Deus foi entregue para a igreja verdadeira. E se essa igreja é uma igreja verdadeira, se a igreja onde você congrega é verdadeira, então a sua igreja contém e sustenta a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e é bem bacana essa brincadeira que Jesus faz com ele, na verdade acho que é mais que uma brincadeira, é uma didática. Ele diz assim, no grego, Pedro, você é um pedregulho, e você tem o seu valor, mas você é uma pedrinha, e sobre não você, mas sobre mim, aí ele vira a mão e diz, sobre esta pedra aqui, eu vou construir a igreja. Então presta atenção no que eu estou te ensinando, é uma maneira de idade Jesus falar de que a igreja que ele ia construir seria a maior potência da terra, e hoje a igreja é a maior potência da terra. Por quê? Porque ela foi receber um poder especial, que é o poder da palavra de Deus. Eu vou te mostrar 2 demonstrações de como é que a palavra de Deus ela é poderosa, só 2, e talvez as mais importantes demonstrações do poder da palavra de Deus. A primeira demonstração envolve aquilo que para nós é mais importante, que para você é o mais importante, que é a sua segurança espiritual eterna. Em outras palavras, a sua salvação. Quando é que a palavra de Deus demonstra o seu poder? Quando ela age na vida das pessoas, gerando, fluindo salvação na vida das pessoas. Por isso que ela é poderosa. Tiago capítulo 1, verso 21, lê comigo.
Portanto, se livre, se limpe, se despoje de toda a sujeira, toda a porcaria, cúmulo de sujeira, de porcaria, de maldade, e acolha. Se é para acolher, quer dizer que eu já recebi. Acolha como Sindão, com domínio próprio, com tranquilidade, que a palavra que foi colocada em você, foi implantada em você. E ele explica por que eu tenho que receber, aceitar, não rejeitar. Como algo que é implantado e o corpo rejeita, mas como algo que foi plantado e o corpo aceita. Receba isso que foi colocado em você. Por quê? Porque é a palavra de Deus e ela é poderosa para salvar a sua alma. A palavra de Deus tem poder para salvar a sua alma. E as pessoas sabem de uma maneira ou outra que elas estão perdidas. Eu sei que sem Jesus, sem a palavra, eu estou perdido. Você sabe que sem Deus você está perdido. E o mundo, por mais que ele tente ignorar o assunto, lá no fundo, o mundo sabe que ele precisa de salvação, ele percebe, o mundo tem percepção da perdição, e da maneira às vezes mais simples possível. Todo mundo que está no mundo que não crê em Deus, por exemplo, os ateus, ao olhar para a natureza, fica de boca aberta, admirando, puxa vida, que negócio bacana, né? O cara, eu não creio em Deus, não creio em ninguém, mas ele viaja, vai para o meio do mato, vai para a praia, curte aquela natureza, embora ignore o Criador de toda a natureza. E aí, quando esse cara volta para São Paulo, volta para sua casa, e mesmo no caminho ainda, sei lá, ele pode passar numa rua feia, numa rua mal asfaltada, cheia de buraco, ele pode ser assaltado no caminho, em cima do asfalto, parar para consertar o pneu do carro e se asfaltar. Puxa vida, tirei uns dias de folga para ficar no meio do mato, lá curtindo a natureza, me revigorando emocionalmente, ou na praia, e agora eu voltei, já sou assaltado, o carro quebrou, teve um problema, aí passa um caminhão e joga aquela fumaça em cima dele ali, o cara consertando o pneu sem dinheiro, e o caminhão passa e aquela cuspida de fumaça de dia em cima dele, puxa. Aí o cara pensa, alguma coisa se perdeu. Se o mundo é tão maravilhoso, tão bonito, tão perfeito, tão revigorante, tão em contato com a natureza, se o mundo é tão bom, então por que ao sair da natureza e voltar para a civilização, por que agora eu estou me sentindo tão mal? Então as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam em Deus, elas percebem que alguma coisa se perdeu. E que no meio dessa perdição toda, ele está envolvido também. Então, de alguma maneira, ele se sente perdido. Só não quer dar nome aos bois, mas sabe que existe uma perdição. Mas a maneira mais comum e mais frequente das pessoas perceberem que elas estão perdidas é quando depois de uma balada, ou depois de uma grande conquista, quando a emoção da conquista foi embora, ou depois de uma viagem, ou depois de qualquer coisa muito bacana, e ela volta para casa, se passou uns dias, aquela adrenalina, aquela expectativa toda desaparece, depois que a pessoa murcha, e aí tem um encontro consigo mesma, aí vai dormir sem nenhuma adrenalina nova, e lá no fundo, ela diz assim, puxa vida, e pensa assim, puxa vida, foi tanto trabalho, foi tanta luta, para quê? Será que é só isso? O cara que se forma na faculdade, por exemplo, eu vou comemorar com os meus amigos, vou fazer uma viagem, vai ter um baile. E aí no último semestre de faculdade, né, o pessoal que já fez faculdade, você lembra disso, quase que a gente não estuda, né? É só a viagem, a festa, e se escolhe até as bebidas que a gente vai tomar no final do ano, e não sei o que lá, e vai bombar. E os professores têm um trabalho danado para ensinar os alunos no final do último ano da faculdade, porque eles estão com a cabeça já no trabalho que vão ter depois, mas na formatura no final de ano. Aí chega no final de ano, vem a formatura, aquela adrenalina, roupa, e fotógrafo, e o book, não sei o que lá. Beleza. Aí novembro, dezembro tem a formatura, e aí chega o fim de ano, aquelas festas, Natal, mais euforia, mais comilança, a gente come para chuchu e bebe para chuchu, e se diverte, e viaja. Aí chega janeiro, está de férias, vai para a praia, pega aquele bronze, aquela queimadura, aí volta para fevereiro, aí vem o carnaval, o cara já está elétrico de novo, o carnaval. Mas, meu irmão, depois que acaba fevereiro, quando vai chegando o mês de março, como é que diz aquele poema, que tem uma música, né? As águas de março, as águas fecham tudo, lavam tudo que era legal, levam embora, as águas de março levam tudo. E aí o cara diz assim para si mesmo, o seu travesseiro, puxa vida, será que a vida é só isso? E o que sobra para ele ali é a culpa, aí começa a se lembrar das bobagens que fez, as mancadas que deu, aí vem um remorso. E aí, em certa altura, ele diz assim, alguma coisa está perdida, está faltando alguma coisa tem que ser feita. E aí, quando você vê, sei lá, os espíritas, por exemplo, trabalhando para chuchu, né? Os caras vão na sua casa, você tem um móvel para entregar para dó? Tenho. A gente passa na sua casa, vai na sua casa com um caminhão. Era só um fogão velho que eu tinha, o cara sai lá não sei de onde, vai pegar um fogão na sua casa, para levar para um bazar, para fazer obra social. Nossa, que pegada desses espíritas, hein, cara? Por
que eles fazem isso? Por que eles fazem? Para de alguma maneira aliviar o peso, a culpa, a carga. Tem uma culpa espiritual, estão devendo para o universo e para Deus. E aqueles que não são espíritas, às vezes se pegam a própria religião em si. Aí o cara vira legalista ou vira ativista, trabalha que nem um doido na igreja, ou fica preso a coisinhas, a legalismo dentro da igreja, ou dentro da sua denominação, ou da sua religião qualquer, e fica preso naquilo e se envolve de cabeça, porque, de alguma maneira, ele está tentando fazer com que a religião cumpra o seu papel de fato. A palavra religião vem do latim religare, quer dizer, ligar aquilo que estava junto e separou. Eu estou fazendo alguma coisa para me religar com Deus, porque afinal estou perdido. Então, até aquelas pessoas que vendo esse sentimento perdido no coração e dizem, quer saber, eu não acredito em nada, eu vou virar um cético, um ateu de verdade. Se eu não acreditava um pouquinho, eu vou acreditar em nada. Até as pessoas que fazem uma força para não acreditar em nada, na verdade, elas fazem uma força para fugir daquilo que as perturba, porque é muito mais fácil, é uma ferramenta, é conveniente você tentar esquecer um problema do que você enfrentar o problema. E como é que eu enfrento um problema que não tem solução? Então, eu não penso nele. Se o médico diz, você vai morrer daqui a 6 meses, não tem cura, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando no problema? Eu vou esquecer o problema e esperar a hora da morte. As pessoas percebem que alguma coisa está perdida. E aí um dia, alguém se encontra com aquela pessoa e faz uma amizade, começa a conversar, e aí diz, olha, se você acha que a natureza está perdida, eu vou te falar uma coisa, a Bíblia diz que, a palavra diz que a natureza está gemendo, como você está gemendo. Só que a palavra diz que a natureza um dia vai ser restaurada. O cara, é mesmo? Ele diz, mas não só a natureza ser restaurada, você também pode ser restaurado um dia. E aí começa a pregar Jesus para o sujeito, começa a falar da palavra de Jesus para o sujeito, e aí chega no ponto das culpas, diz, olha, se você é de uma pessoa culpada, não esquenta, coloca a tua fé em Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo vira uma nova criação, quer dizer, o passado já era, é verdade, eu quero esse negócio para mim, o cara vai e se rende, não aguenta a pressão da palavra, porque ela foi lá no ponto certo. E diz assim, o cara diz assim, o amigo dele fala assim, e tem mais uma coisa, agora que você está se rendendo, Deus não só vai tirar o problema da sua alma, a sua culpa, a sua perdição, e não só vai te dar certeza de que você não está mais perdido, como vai alegrar o seu coração com a alegria de alguém que vai morar contigo. Quem é? O próprio Espírito de Deus. Agora, como diz a palavra, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o próprio Espírito mora neles. Esse é o poder da palavra que é sustentada pela igreja. Você passou por esse processo que eu estou descrevendo aqui, eu passei por esse processo. Muita gente que a gente conhece passou por esse processo, e todos nós, o que temos em comum é, o que nos fez passar por esse processo e chegar onde estamos hoje, é porque a palavra, de alguma maneira, nos alcançou. Porque a palavra é poderosa para nos alcançar e para nos transformar. E se nós somos uma igreja fundamentada sobre a rocha, que é Jesus, a gente precisa plantar na igreja, você tem que investir na igreja. Como é que diz o texto que a gente leu mesmo? Não nos enganemos, de Deus não se eu plantar uma igreja ruim, a igreja pode até crescer em número, em estrutura, em dinheiro, como instituição organizada, mas como igreja verdadeira, ela morre. Se ela começar a perder o fundamento que é Jesus, o fundamento não fica vazio. Outra coisa, outra pessoa vai tentar entrar no lugar. Então a gente precisa plantar uma igreja verdadeiramente fundamentada ali sobre a rocha, a casa de Deus, a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você precisa, presta atenção, proteger a sua igreja. Você precisa proteger a sua igreja. Por quê? Porque é a sua igreja que sustenta a palavra. Se você não proteger a sua igreja, se você não investir na sua igreja perde a estrutura, perde o fundamento. E se ela perder o fundamento, a palavra cai junto com ela. Se você proteger a igreja se fortalece, a palavra se fortalece com ela. Esse poder foi dado para a igreja, por isso precisamos proteger a igreja. Diga amém. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno da morte não prevalecerão contra ela. O poder que a igreja recebeu para vencer a morte é o poder da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Segunda coisa que eu quero te falar sobre a palavra, além de salvar, Jesus disse que a palavra liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, quando chega em alguém, quando chega num grupo, quando chega em algum lugar, ela liberta as pessoas. Depois de até 1500 mais ou menos, a humanidade viveu um troço que os historiadores chamam de Idade das Trevas. E por várias razões eles chamam um período longo, de mais de 1000 anos, de Idade das Trevas. Depois que a Igreja Católica tomou conta e universalizou, quer dizer, a palavra católica quer dizer universal, né?
Depois que o Império Romano, depois que o Constantino lá, supostamente o imperador romano se converteu, né? Ele obrigou todo mundo do seu domínio a se converter. Claro, era conveniente para ele, porque o cristianismo estava se espalhando por vários lugares e ele precisava de gente do seu lado para não perder o império. Depois que a igreja ficou universal, eles roubaram do povo de Deus aquilo pelo qual Lutero morreu, vinha morrer depois, que é a possibilidade de eu mesmo chegar diante de Deus, e o principal, a possibilidade de eu ouvir a palavra de Deus. Durante toda a Idade das Trevas, até mais ou menos a época de Lutero, as liturgias, os cultos, na hora da palavra, era a tal da homilia, e a homilia era feita em latim. Olha para mim aqui, por gentileza, olha para mim. Você se lembra Edna, você se lembra das suas aulas de latim, quando você tinha 6 anos de idade na escola? Você se lembra no início disso? Era francês? Oui, oui. Só me lembro do Pai Nosso. Pater Noster de cento sanctificetulo nomen Tune. Bacana, hein? Rapaz, o povo não sabia falar latim. Latim era a língua dos nobres. Aliás, nem dos nobres, era a língua sofisticada do império. Era a língua oficial, mas o povo falava os seus dialetos de cada lugar. Na Germânia é o que eles falavam, que depois deu origem ao alemão, que tem hoje. Nas línguas de origem, as que deram origem para a língua portuguesa, falava aquele dialeto, aquele português arcaico, ou que vinha antes do português arcaico, mas não se falava latim. Mas um coitado do sujeito que via lá na Europa, por exemplo, a hora que ele ia para o culto, quando ele chegava lá, o padre começava a ler um troço em latim. E aí, se ele pudesse pegar a Bíblia na mão, porque a Bíblia não podia se tocar na palavra, na escritura. Só os padres poderiam tocar na escritura, e mesmo assim não eram todos. Se ele pudesse tocar na escritura, ele ia ter um problema, porque a escritura estava em latim. Mas quem falava latim? Ninguém. Nem os padres sabiam falar direito o latim. Então, durante um pouco mais de 1000 anos, a palavra de Deus foi pregada em uma língua que ninguém entendia de fato nada. Aí o que aconteceu? A humanidade caiu na idade das trevas, em todos os sentidos. E foi nesse período que nasceu uma das maiores aberrações de toda a humanidade, que é aquela maluquice que, quando alguém diz assim, olha, eu não sou igual a você. Alguém, por alguma razão qualquer, diz assim, eu não sou igual a você. Aliás, eu sou melhor do que você. Aliás, eu sou de um tipo de pessoa diferente e melhor do que você. Por constituição ou por natureza, ou biológica ou espiritual, eu sou melhor do que você. Você é uma sub-raça. E como você não é como eu, você não é um ser humano como eu, a imagem e semelhança de Deus, você não tem essa imagem e semelhança, então eu posso fazer com você o que eu quiser. E com esse raciocínio, em muitos lugares do mundo, nasceu a tal da escravatura que a gente conhece. Ao longo da história, a gente estudou como é que funcionava as escravaturas em praticamente todos os povos do mundo. E a última que tivemos em grande massa foi dos escravos, dos africanos, que foram roubados, sequestrados de suas terras e mandados para o mundo inteiro como escravos. E você deve se lembrar que a escravatura dos negros africanos começou a cair, começou a degringolar, mais ou menos por volta do século XVIII, bem depois da Idade das Trevas. E coincidiu, e claro que não há coincidência nisso, mas coincidiu quando houve o grande avivamento e lá na Europa os caras começaram a pregar a palavra na língua do povo, começaram a pregar na praça pública. Já tinha acontecido a reforma foi se expandindo, as denominações foram nascendo, e a palavra começou a ser pregada para as pessoas, e a hora que a palavra começou a ser pregada, a pressão foi grande, foi crescendo, e cresceu ao ponto de chegar nas autoridades, na estrutura econômica. Aí chegou um momento que nos Estados Unidos, por exemplo, onde havia escravatura como em qualquer lugar do mundo, a pressão era tão grande que eles abriram mão até dos seus privilégios financeiros. Chegou uma hora que nem o dinheiro não tinha mais força contra aquilo que estava sendo pregado. Os pregadores diziam, absurdo, nós somos iguais, imagem e semelhança, ninguém prova que os negros são diferentes da gente. Por quê? Quem nos deu o direito de escravizar essa gente? E aquela pressão foi tão grande que eles tiveram que romper com a escravatura. Mas começou aonde? Onde é que a escravatura terminou? Com a pregação da palavra de Deus. Em nossos dias, no nosso dia a dia, essa história que eu estou te falando está bem longe da gente, graças a Deus por isso. Mas no nosso dia a dia a gente vê situações em que não tem mais aquela escravatura ou aquela escravidão nos moldes tradicionais, como a gente vê nos livros de história, mas você vê no dia a dia pessoas sendo escravizadas do mesmo jeito ou pior. Pessoas sendo obrigadas a fazerem coisas, cumprir com obrigações, com trabalhos, ou com vícios, ou com hábitos, que no fundo elas não querem fazer, mas alguma coisa as prende. Quando eu estava preparando essa mensagem, me lembrei do japonês que eu conhecia. Eu contei essa história aqui, acho que uma vez eu vou contar de novo, me perdoe por isso. Eu estava preparando essa mensagem aqui, me lembrei do japonês que eu conheci, que fazia um trabalho com os meninos lá do Morro do Piolho, lá na Zona Norte de São Paulo, no lugar onde eu morei, logo que eu casei.
perto da Vila Albertina. Conhece aquelas bandas ali? Não. Não sei agora, mas na época era terrível. Era tipo assim um Pimenta, sabe? Um pouquinho pior. E tinha um japonês, uma igreja presbiteriana, e eu fui lá conversar com ele um pouquinho, e aí ele contou uns negócios engraçados, e uma das situações que ele passou foi o seguinte, ele começou a fazer trabalho com os meninos do movimento ali, na época acho que nem tinha o movimento organizado ainda dos bandidos, mas tinha muito bandido, muita facção, muita máfia. Ele falou, eu comecei a pregar para os bandidos do bairro, e o trabalho era nisso, o chamado dele era nessa área. E claro, com o tempo, eu tive problemas com a igreja, óbvio que a igreja não estava pronta para receber aquela molecada toda, né, os meninos lá que trabalhavam no movimento. Mas com o tempo, os meninos começaram a chegar, começaram a se converter e algumas coisas começaram a acontecer. E aí, claro, eu dando atendimento, aconselhando o pessoal. E ele falou assim, eu me lembro que um deles chegou para mim muito preocupado, e falou assim, pastor, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Rapaz, eu estou encrencado, eu estou devendo dinheiro, eu preciso trabalhar, não estou conseguindo trabalhar. Ah, conta aí, irmão, que eu vou orar para você, vou te ajudar. Né? O que você faz? Eu mato gente. E o que está acontecendo, não sei. Depois que eu vim para cá, eu não consigo mais matar ninguém. Porque não tem jeito de se matar. Tem. Mas alguma coisa que você está pregando para mim, o que eu escuto aqui, ou as orações que a gente tem feito, a palavra que a gente está lendo, alguma coisa dentro de mim está mudando. E eu que mato gente desde pequeno, desde que eu me entendo por jeito que eu macento dentro de todo mundo, não consigo mais fazer isso. Quer dizer, uma coisa que era um hábito, deixou de ser um hábito. Por quê? Porque a palavra libertou aquele sujeito. Então, a igreja é um lugar, é uma instituição, mas é uma comunidade, não só uma organização, mas um organismo no qual a gente precisa investir com as nossas forças. E tem que investir com sinceridade, porque se a gente não investir para que a igreja cresça, de alguma maneira as trevas vão investir, vai jogar o joio para que a igreja morra. E a Bíblia diz para a gente não zombar de Deus. Deus colocou a ordem, Deus criou o princípio da colheita. Quando diz para você não zombar, respeite o que Deus fez. O que Deus fez? Ele criou o princípio da colheita. Se você planta vento, colhe tempestade, mas se plantar uva, vai colher uva. E a gente precisa semear na igreja. A gente precisa continuar servindo a igreja com todas as nossas forças. Por quê? Porque é a igreja que guarda a verdade transformadora, a verdade que transforma e liberta a vida das pessoas. Diga amém. Vou te falar, se der tempo aqui, deixa eu ver. Vai dar tempo. Do segundo, vou beber sua água, tá, Erika? Vou te falar do segundo poder da igreja, que é o poder da oração. Diga glória a Jesus. Quais são os poderes que transformam uma igreja, aquela que é verdadeira, fundamentada sobre Jesus, numa potência? Primeiro, o poder da palavra, que salva e liberta. E a igreja é guardadora desse poder. E qual é o segundo? O poder da oração. Veja o que Jesus disse para os seus discípulos, veja o que Jesus disse para o primeiro núcleo, a primeira célula que deu origem à igreja que existe hoje no mundo inteiro. Ele olha para aquela igreja ainda nascendo e diz para aquele grupo o seguinte, olha, presta atenção que eu vou dizer para vocês. Tudo, absolutamente tudo que vocês pedirem em oração, crendo vocês, receberão. Isso, o próprio Jesus disse isso no momento em que a igreja estava dando os seus primeiros passos. Se a igreja é poderosa porque ela tem a palavra, ela é poderosa porque ela pode orar. Pensei numa definição para falar sobre oração, depois de tanto pensar sobre oração, tanto ensinar sobre oração, escolhi uma que não é minha. Um cara chamado John Bunyan, ele diz o seguinte, a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso, derramar o coração ou a alma diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Essa é a oração segundo esse sujeito aqui. Que negócio bacana ele fez aqui. Não sei se eu faria melhor, acho que não. Olhando para a Bíblia, olhando para o que Deus fez e pode fazer através da oração, e aí foi difícil escolher esse ponto aqui, porque são tantos exemplos na palavra que para escolher um outro, eu quero falar sobre isso aqui, mas não vai dar tempo de falar tudo. Fala sobre isso aqui, então. Tive que escolher alguns, entre tantos. O que a gente pode conseguir através da oração? Livro de 1 Samuel, por exemplo, você lembra da história da Ana, coitada da mulher que não podia ter filho, e aí num dos cultos de que ela participou, ela chega num local de culto, e o homem de Deus, né, estava lá no canto, que era o profeta, o sacerdote, sentado na sua cadeira, observando as pessoas, e ele viu uma mulher em pé orando, e diz a Bíblia que ela orava, e orava com todo o fervor, mas orava baixinho, quase que consigo mesmo, só balbuciando, e chorando, e era de manhã. Aí ele pensou, puxa vida, de manhã essa mulher está bêbada,
possível, falando sozinho aí. Depois que ela acabou de orar, e ela orou, aí ele repreendeu, e aí na hora que, eu fico imaginando se eu estivesse no lugar dela, eu estou me derramando diante de Deus, Senhor, chorando com uma dor violenta, porque estava sendo humilhado, porque não podia ter filho, e aquele constrangimento todo, e o marido tivesse outra pessoa, e ela se derramou diante de Deus, e aí a hora que acaba de orar, o cara que estava lá para me dar um apoio, diz, você está doido, você bebeu cachaça essa hora da manhã? Eu acho que eu ia meter a mão na orelha dele, eu ia descer do salto, ia cair da graça na hora e meter a mão no escutador de louvor dele. Mas o que me surpreende é a postura dela, quando ela estava perturbada quando ela foi orar. Se você ler depois a história em casa, a 1 Samuel, ela está perturbadíssima. E ela ora, e depois que ela ora, o cara fala bobagem com ela, em vez dela brigar com o sujeito, ela estava numa mansidão, numa tranquilidade, ela contorna a situação toda e fala, não, meu Senhor, não leve a tua serva mal, na verdade eu estou entregando aqui meu coração diante de Deus, eu estou muito triste. Então você está triste, eu estava orando baixinho porque a minha mágoa é muito grande. Então que Deus conceda o que você está pedindo. Quer dizer, ela que podia explodir, você percebe que ela que estava muito mal e podia explodir naquela hora, ao ser interpelada pelo sujeito de forma equivocada, ela diz, olha, fica tranquilo, não foi nada não, está tudo resolvido. Quer dizer isso? Quer dizer que depois que orou, ela estava perturbadíssima, depois que orou, ela recebeu uma paz no coração dela, que as muitas tentativas do marido dela de acalmar, ela não conseguiu. O marido tentou de várias maneiras acalmar, tranquilizar. Ela disse que ele sempre pegava um pedaço de comida, um pedaço de carne maior, dava para ela, dava 2, para compensar o fato dela não ter filho, e fazia um chamego, e dizia, olha, eu te amo, eu sou melhor para você do que 2 filhos, né? Ele se empenhou, mas nada tirava aquele peso do coração dela. Mas quando ela orou, o peso saiu. Isso foi, e ela só conseguiu esse alívio porque ela gastou um tempo orando. Quando a gente ora, isso acontece com a gente, os nossos demônios, as nossas mazelas são levadas embora. A Bíblia diz que um rapaz, quando foi chamado por Deus, estava angustiadíssimo. Ele precisava de uma resposta existencial. Então diz que ele orou e falou assim, Deus, é comigo mesmo? Tem certeza? Então prova. Em oração ele pediu uma prova. E aí veio aquela historinha, você vai lembrar de quem agora? Do algodão, né? Se é comigo mesmo, Deus, em oração, então, e eu vou deixar esse prato aqui com uma lã em cima e que esteja molhado a sua lã e o chão não. Aí chegou lá, de manhãzinha, olhou, a lã molhada, o chão não. Agora vamos inverter, o chão molhado e a lã seca, pode ser mais difícil, né? Aí orou de novo, é comigo que o Senhor está me chamando, o Senhor quer que a minha vida siga esse caminho, olha que não tem volta, Deus. Ele precisava de uma resposta existencial, lembra do Gideão? Em oração ele consegue uma resposta para os seus dilemas existenciais. Diz a Bíblia que o profeta Elias entrou numa casa e uma mulher tinha um filho, e a mulher começa a servi-lo, e depois, claro, ele estava pregando para ela na casa, aí a mulher recebe ele, tem um pouco de comida ali, eles dividem, ele faz um milagre, mas depois o moleque morre. Aí ele chega em oração para Deus e fala assim, Senhor, coitada dessa mulher, me recebeu na casa dela, em oração, dividiu o que não tinha. Ele chega na casa e fala assim, o que você tem? Só um pouquinho de farinha, então faz um bolo que não vai faltar, não, pode ficar tranquila. Eu não faria, né? Ela diz assim, é o que ela falou primeiro, eu vou tirar a comida do meu filho, eu vou fazer um bolo, ela disse para ele, vou fazer um bolo com essa farinha, a gente vai comer e vamos morrer porque não tem mais nada. Ele diz, não, pode fazer que não tem erro. Cheguei na casa dessa mulher, perturbei essa mulher, fiz ela entregar a farinha que ela tinha para mim, aí o senhor está sustentando, agora o senhor vai e mata o filho dela. Aí ele se debruça em cima do moleque e fala, Senhor, tem pena da mulher. Aí o moleque acorda, o que está acontecendo? Tem um hambúrguer aí? Estou com fome, dá para fazer uma pipoca? Aí ele devolve o moleque para a mãe dele. Isso também foi através de oração. Para terminar essa parte, até os nossos limites como seres humanos, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, Deus nos leva além através da oração. A Bíblia fala do tal do Jabes. E diz que quando chegou a vez dele ser o líder da tribo, ele Jabes quer dizer, é um palavrão, é um xingo, né? É a mãe dele, para quem não conhece a história, a mãe dele estava embuchada dele, e naquele tempo que não tinha nem fórceps, nem cesariana, ou era natural, ou a pessoa morria. E ela fez força, e demorou muito, e não saía. Mas depois de muito empenho e muito sofrimento, finalmente o moleque saiu. Ela xingou, Jabes. xingou, podia xingar a mãe dele, que era ela mesma, né? Sua mãe, xingou. Jabes quer dizer aquele que causa dor, que causa sofrimento. E aí ele cresceu com aquilo. Imagina as festas de final de ano com a família reunida, todo mundo se reunia. E aí, cadê o seu filho? Esse é o Jabes. O causador, né? E aquilo ficava na cabeça dele o tempo todo. Todo ano, a primaiada, quando ia para casa dele, cada um tinha um nome mais bacana, né?
Isso aqui, Jeová me ajuda, isso aqui, Jeová salva, Jeová é nossa bandeira, né? Josué e não sei o que lá, cada um tem um nome bacana, e você, Jabes, o que lasca todo mundo. Aí ele cresceu debaixo de assassina maldita, e aí chegou a hora de ser o líder da sua tribo, do seu clã. Aí o que ele fez? E agora? Eu sou o que desgraça tudo, eu vou desgraçar todo mundo agora. E pro azar dele, na hora que ele assumiu o comando, a coisa estava ruim, não tinha mais terreno para ninguém, quer dizer, tinha uma terra na frente que era do inimigo e ao redor tudo cheio. Ou ia para a guerra para conquistar mais terra, ou todo mundo morrer de fome que não tinha mais como plantar. Aí ele fala, Senhor. Aí ele faz a famosa oração de Jabes. Ó Senhor, quem dera o Senhor me abençoe, por favor, me abençoe, de tal maneira que eu não cause mais dor, né? E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração de Jabes. E o sucesso de Jabes foi tão grande, que essa história está no livro de Crônicas, que é um livro muito chato de ler, que é um livro de cronologia, né, de história de Israel, mas são listas, um trecho onde aparece o nome dele, é lista, fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, sabe quando você vai ler a Bíblia, você está animado, hoje eu vou arregaçar, hoje eu vou ler a Bíblia até uma zona, né, aí você lê um capítulo, não, tudo bem, está chato, mas vamos seguir firme e forte, de 2, 3, 5 capítulos, Deus do céu, é para ser inspirado mesmo, Senhor. Sabe quando você está nesse texto chato, ele está no meio desse texto chato, na hora que vai dizer fulano gerou Beltrano, que gerou Jabes, aí o cronista diz o seguinte, espera aí, a gente tem que fazer uma pausa aqui agora. Jabes não foi só um que foi gerado por alguém e gerou outro, tem que fazer uma pausa para dizer o que aconteceu. Aí conta a história de Jabes, e diz o seguinte no final da história, Jabes foi melhor do que todos seus irmãos, porque ele orou e Deus ouviu. É o poder da oração. E esse poder da oração foi dado para a igreja. Jesus diz, vocês, a minha igreja, tudo que vocês pedindo, crendo, vocês vão receber. Por quê? Porque a igreja está fundamentada sobre a rocha que é Jesus, e a rocha está dizendo para ela, eu estou te dando um poder maravilhoso, que é o poder da oração. É um privilégio verdadeiro. Então ora, porque o poder da oração está nas suas mãos. Sabe por que a oração é dando poder? Porque a oração é não sei se vou dizer que é um fenômeno, eu vou chamar de troço. A oração é um troço, é um negócio que eu não sei dizer o que é, se é um fenômeno, se é uma prática, é uma mistura de tudo. É um negócio, é uma prática, é um fenômeno, é uma disciplina espiritual que tem poder, que é capaz de mudar a realidade espiritual. Você olha para mim e você não está vendo, olha para você e eu não estou vendo. Mas existe uma realidade espiritual muito além do que os nossos olhos físicos enxergam. Existe um reino espiritual, existe um mundo espiritual. E existem mais seres, presta atenção, no mundo espiritual do que no mundo físico. Para você ter ideia do tamanho da dimensão da bagaceira. A contar pelos mortos, quantos bilhões de pessoas tem no mundo hoje? Sei lá, 4, 5 bilhões de pessoas? E quantos bilhões de pessoas já nasceram no mundo e morreram? Onde estão essas pessoas? No mundo espiritual. Fora os anjos, os demônios e os anjos caídos. Cara, eu sei que tem muito demônio, hein? Pois é, mas sabia que do céu, quando os anjos caíram, só 30% caiu? Quer dizer, tem mais 70% sobrando lá que não caiu. É antes que não acaba mais. Quer dizer, o mundo espiritual é muito intenso, é muito rico. Por isso que Paulo diz o seguinte, olha, agora, quando eu olho para as coisas, é como se eu pegasse um espelho sujo, embaçado, então a gente chega lá atrás com o espelho. Deixa eu ver se eu enxergo a cor da camiseta verde do Tiago. Não, não é verde, acho que é vermelho. Mas, quando vier o que é perfeito, diz o apóstolo Paulo, quer dizer, quando eu morrer e os meus olhos espirituais se abrirem, eu vou ver e vou conhecer, assim como sou conhecido. Quer dizer, o mundo espiritual é uma realidade. E a Bíblia diz que nós podemos mudar a realidade do mundo espiritual através da oração. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, no mundo espiritual. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no mundo espiritual. Aí tem o versículo seguinte, que eu não sei se os caras colocaram, diz o seguinte, é verdade, vos digo que se dentre vocês, sobre a terra, só dois, não precisa de mais, concordarem a respeito de qualquer coisa, se concordar, porventura aquilo que vocês pedirem vai ser concedido por meu Pai que está no mundo espiritual, que está no céu. Aqui é a famosa concordância da oração. A Bíblia diz que em alguns momentos as pessoas oram de forma unânime. Você concorde na oração é estar juntos, unânime. É ter um só sentimento, um só pensamento, não ter ressalvas, e todo mundo está focado numa única coisa, com um único propósito. Parece ser uma coisa simples do dia a dia, né? Mas não é não. É muito raro você encontrar um grupo de pessoas que serve a Deus, que conseguem ter momentos de concordância verdadeira. A concordância tem que ser unânime.
Não pode ser aquele papo de assembleia de que, quem é a favor da gente pintar as paredes de cinza? 30. Quem é a favor de pintar de rosa? 40. Então vou ficar com os 40, vou ficar com rosa, né? E os 30? Os 30 tem que ficar junto, vão apoiar. Aí os 30 apoiam de verdade ou não? Torce o bico, fica resmungando, mas convencido pelo voto. Não. Isso não é unidade, isso não é concordância. A Bíblia diz que a concordância é quando todos estão juntos e não há divergência absoluta de ninguém, nem um só deles. Para você ter uma ideia, quando alguém se converte, presta atenção, a Bíblia diz que a pessoa tem que crer e tem que orar confessando. Se com o seu coração você crer e com a boca será salvo. O cara tem que fazer oração de concordância. E toda vez que alguém ouve a palavra, toda vez que alguém se converte, não tem sempre alguém do lado dele ali com a mão orando junto com ele? E geralmente não é só um ou dois, tem mais alguns. Se for na igreja, tem um monte, tem 100 orando junto. Porque na hora que aquele camarada está fazendo aquela oração de rendição de entrega, tem um monte de gente. E pode reparar que o dia que alguém se converte aqui, todo mundo que está orando, não tem um que não diga assim, Senhor Deus, não recebe esse cara. Todo mundo diz o contrário, Senhor, recebe esse cara. Ele não presta, ele é um safado, por isso recebe, Senhor. Nem que você pode dizer isso, né? Mas todo mundo concorda. Aí diz a Bíblia que o nome dele é escrito no livro da vida, no mundo espiritual. Presta atenção, uma doutrina importante aqui. Mas, quando essa mesma pessoa, depois de tempo suficiente para amadurecer, para compreender realidades espirituais, começa a querer andar para trás e começa a receber disciplina após disciplina, e chega uma hora que todo mundo que orou para que ele fosse ligado no mundo espiritual começa a entender que ele não quer mais saber de nada. Aí a gente tem que fazer de novo a oração da concordância. E é onde entra esse versículo que Jesus falou aqui. Em verdade vos digo que tudo quando pedides na terra, será concedido no céu. Quer dizer, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, também será desligado no céu. Desde que vocês concordem. O texto ali está falando de disciplina. Olha o poder da oração. A oração pode fazer com que no mundo espiritual, aquele monte de seres espirituais que foram ordenados por Deus para proteger uma pessoa que se converteu no momento, depois de algum tempo, se a igreja fizer uma oração de verdade, em concordância, Deus pode rever a ordem e mandar com que os anjos se afastem daquela pessoa. Olha o poder da oração. Aí o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, olha, se o cara não quer saber de nada, meu irmão, lá em 1 Coríntios, né? Ele diz assim, eu e meu espírito já decidimos que seja esse afastado para aprender a não blasfemar, que seja entregue nas mãos de Satanás. Claro, o cara se converteu, mas ele não quer saber de Deus, está blasfemando na cara de Deus, a igreja faz oração, o cara perde a proteção, pelo menos temporária, enquanto aqui nesse mundo, aí o diabo faz e acontece em cima dele, destrói o cara toma a maior surra da sua vida, aí depois ele volta com o rabinho entre as pernas, aí cheirando a porco, com fome, aí volta, esse é o objetivo da oração do desligamento. A oração, ela pode mudar a realidade do mundo espiritual. A oração, ela pode transformar aquilo que acontece ao nosso redor. E eu me lembro que, aqui na nossa igreja, eu estou aqui há quase 20 anos, hein? E eu confesso que eu fiz um esforço, estou fazendo um esforço agora para lembrar. Eu me lembro de um momento, em quase 20 anos, em que nós oramos e eu percebi uma concordância absurda. Em 20 anos eu me lembro de uma vez. E todas as vezes que a gente orou juntos, eu nunca percebi concordância como naquele dia. Antes de falar da gente, pensa de forma mais ampla. Uma história do Brasil, uma história recente do Brasil. Até 1980, mais ou menos, 80 não, até 1970 e alguma coisa mais ou menos, o Brasil estava debaixo de uma ditadura. E não sei se você teve parente preso pela ditadura do Brasil, não sei se algum primo seu, uma tia, velha, passou por isso. Tomara que você só saiba pela história. Mas muita gente nesse país sofreu por causa da ditadura. E as desgraças que a gente tem hoje, por exemplo, a nossa qualidade de ensino, que é péssima, está ligada diretamente com esse período. Antes da ditadura, a educação no Brasil era uma, a educação pública era uma. Depois da ditadura, virou o lixo que a gente conhece e não conseguiu até agora se reerguer. E por que aconteceu isso? Porque o Brasil estava debaixo de um regime de ditadura, de opressão político-militar. E justamente, de novo, coincidentemente, mais ou menos na época de 60, quando a ditadura se instalou, as igrejas estavam começando a descobrir o troço da oração, o fenômeno da oração. Na década de 70 foi que as igrejas começaram, de fato, a se expandir um pouco mais, especialmente por causa dos pentecostais, e começaram a orar, e começaram a gastar tempo com oração, e começaram a subir no monte, e fazer jejum, não sei o que lá. Coincidentemente, na década de 70, finalzinho da década de 70, a ditadura desabou e acabou.
Por quê? Será que foi uma coincidência ou porque as igrejas começaram a orar? As igrejas estavam no Brasil desde o começo do século passado. Mas será que é coincidência que a ditadura só quebrou quando as igrejas começaram a orar? Então, volta aqui para o nosso caso. Você consegue se lembrar de algum momento que nós oramos por alguma coisa e todo mundo tinha um só pensamento? Eu só me lembro de um, infelizmente. Se alguém lembrou de se lembrar, me conta que eu não estou lembrado. Eu lembro que a Sueli ia fazer uma cirurgia e o médico falou o seguinte: você não pode fazer cirurgia. O dentista falou assim: você não pode fazer comigo, tem que ir para um médico, especialista nesse assunto. Aí vai no médico lá. O dentista mandou para o médico. E aí, quando chegou no médico, descobriu que tinha um tumor na boca. E eu me lembro até hoje, ela na internet, é muito engraçado isso. Vendo as fotos de gente com a boca toda rasgada, né? O tumor comendo aqui a cara. Olha lá, eu vou ficar assim, né? Tudo rasgado. Foi arrumar um dente, tinha um tumor no dente. Olha que notícia boa, né? E eu lembro dela na internet, olha lá, o tumor das pessoas começou por dentro, comia a cara da pessoa inteira. Eu, calma, rapaz, calma. Tenha fé, calma. Mas imagina o desespero por dentro, né? E agora, como é que eu vou beijar essa mulher sem boca? Meu Deus. Vai ser um negócio... Vou beijar o lado que sobrou. Várias vezes a igreja se mobilizou para fazer algumas coisas. Ou eu, ou alguém chegar e falar assim: pessoal, vamos orar. Sempre alguém chamava para orar. Temos um propósito. Foi bem legal. Mas eu sei que as irmãs de oração na época estavam à frente disso, mas eu não me lembro de alguém especificamente, tirando a Nazaré, que falasse assim: vamos orar. Eu vi alguém dizendo: vamos orar, e de repente não precisou fazer força. Eu me lembro como hoje, numa quarta-feira à noite, um monte de gente se reuniu para orar, e acho que ali eu operar na quinta-feira de manhã, aí se reuniram, e aquele momento de oração ali foi uma coisa muito legal para o meu coração, que eu senti uma tranquilidade, uma paz. Puxa vida, elas estão orando mesmo, e eu senti concordância. Foi a única vez que eu percebi isso. E aí, quando chegou no outro dia, o resto é só de que você se lembra, né? Ela foi para a sala de cirurgia, 10 minutos depois ela volta, e chorando. Falei: está doendo? Acabou a anestesia tão rápido? Não, o médico abriu minha boca e falou que não tem mais nada. Eu lembrei da oração assim: glória a Deus, foi oração da concordância. Esse poder de orar e mudar a realidade espiritual, ele foi entregue para a igreja. A igreja tem o poder de orar e mudar as coisas que acontecem ao nosso redor, e tem poder para mudar também, até mesmo a vontade de Deus, em alguns momentos. Presta atenção, que coisa maluca. A igreja pode mudar até a vontade de Deus em alguns momentos. Tem algumas coisas que Deus fala assim: não põe a mão, não mete o bedelho, não fala mais nada. Se lembra quando eu contei aqui esses dias a história de Moisés, que ele chega, foi que eu contei? Acho que foi no curso de oração, em algum lugar eu contei. Deus falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, está encerrado o assunto. Mas depois de um tempo, Moisés se aproxima: Senhor, vamos repensar. Aí Deus fica abaixo e fala assim: não fales mais nisso. Aliás, vamos falar assim: sobre outra coisa, vai lá e abençoa o povo. Antes de morrer, porque você vai morrer, não vai entrar. Não quero mover essa conversa. É a vontade soberana de Deus. Tem coisa que Deus não deixa você meter a mão. Mas tem coisas que Deus não só permite que você se intrometa, bata a boca com Ele, como Ele abre os braços e convida. O famoso versículo de Isaías: vinde, pois, e arrazoemos. Vamos bater boca, vamos conversar. Arrazoar é discutir, argumentar, é negociar. Imagina, Deus chegando para mim e falando assim: vamos negociar? Eu falei: Senhor, quem sou eu, Senhor? É para o Senhor falar e eu ficar calado. E Deus: não, rapaz, vamos negociar. Mostra os teus argumentos. Em alguns momentos, até a vontade de Deus, ela é possível de ser transformada quando alguém ora. Um dia Deus criou o universo, criou os céus e a terra e falou o seguinte: a partir de hoje, dia é dia e noite é noite. A partir de hoje o sol está aqui, as estrelas aqui, a terra está aqui. A partir de hoje vai ter estação de começo de ano, final de ano, chuva, inverno, calor, frio. A partir de hoje está tudo certo. Beleza? Entenderam? A natureza entendeu, sempre foi assim. Mas um dia, um guerreiro olhou para Deus e falou assim: Senhor, está escurecendo, a gente vive num tempo que não tem luz pública, as ruas são escuras, a gente só tem tocha, e por alguma razão aqui as tochas não funcionam, não tem lanterna, e o inimigo que o Senhor mandou a gente destruir, continua lá, tem muita gente. Eu estou matando aqui, Senhor, 10 inimigos por hora, e não está dando conta, e cada soldado mata mais 10, a gente não está resolvendo, mas tem inimigo ainda, a gente não pode deixar o serviço pela metade. Aí ele orou e falou: Senhor, será que o Senhor pode dar um jeitinho nisso? Será que Deus pode mudar a natureza que Ele criou? Ele deu uma ordem, mas não é que Deus mudou? E a Bíblia diz que Josué orou, e até o fim do dia, enquanto Josué não matou todos os inimigos, o sol não se pôs.
E isso dá um nó em toda a ciência, que nenhum astrônomo consegue entender o que aconteceu. Já escreveram tese, já bateram boca, já discutiram, já xingaram os cristãos, fizeram o diabo. Mas eles, quando olham para a história e olham para os livros astronômicos, olham para os calendários, não conseguem entender por que falta quase um dia inteiro. A gente sabe por que falta, porque um cara orou. E aquilo que Deus tinha falado que não tinha jeito, tinha. E saindo das coisas mais macrocósmicas, pensa nas coisas mais íntimas. O profeta chega para o rei e fala assim, lembra dessa também? Arruma a tua casa, por quê? Caiu a casa, já era, você vai morrer. O profeta vai embora e diz a Bíblia que o rei Ezequias vira para a parede e faz o quê? Bom, vou fazer o testamento, né? Pega um lápis e começa a escrever na parede. É isso que ele fez, não? Quando o rei soube que ia morrer e estava doente, ele vira para a parede e faz o quê? Começa a pintar um quadro pré-luto. É isso? O que ele faz? Ele vira para a parede e começa a chorar e ora, e argumenta, e conversa com Deus, e o profeta tinha saído, e o palácio é grande, o profeta está indo embora para a casa dele, e antes, diz a Bíblia, antes que ele saísse do palácio, Deus fala assim, opa, volta e fala para o rei que eu ouvi a sua oração, vou dar mais 15 anos para ele. Mas não estava decidida a morte dele? Estava. Deus não tinha falado? Estava. Mas o cara orou, rapaz, e a graça de Deus, a bondade de Deus foi mais alta do que qualquer coisa que Deus tinha dito antes, porque Deus é Deus, faz o que Ele entende, ninguém não tem nada a ver com isso. A igreja que está fundamentada sobre Jesus é uma igreja que tem o poder da oração, que pode mudar a realidade espiritual, que pode até mudar, alterar aquilo que Deus determinou em certo momento, mas para que a igreja seja isso, continue sendo isso, ela precisa plantar em si mesma, continua sustentando a igreja. Se você é uma coluna da igreja, sustentador da igreja, ou até em oração mesmo, continua orando, continua sustentando a igreja, porque é a igreja que sustenta a nossa comunhão, a nossa relação com Deus. Diga amém. Ih, rapaz, acabou, tem uns carinhos para mim do time, por favor. Quando a morte chegou no mundo, a morte destruiu a natureza está detonada porque a morte chegou no mundo. Mas não só a natureza, quando a morte chegou no mundo, a morte acabou com o corpo que foi criado para ser eterno. Deus disse para Adão, olha, não come da fruta, não peca. Porque se você comer da fruta, certamente morrerás. Se você desobedecer, a morte vai chegar. Ele comeu e a morte chegou. E ele que foi criado para viver para sempre, por causa da morte, chegou uma hora que ele teve que abandonar o seu corpo, perdeu o seu corpo. E cada um de nós aqui um dia vai ter que enfrentar a morte também. Por quê? Porque nós pecamos e a humanidade pecou. Então a morte veio para nos destruir. Só que a morte, presta atenção nisso, ela não destrói só a natureza ou só o nosso corpo. Ela pode destruir também a nossa alma, nosso interior. E muitas vezes a gente se empenha para viver a nossa vida, mas por causa do pecado a morte vai meio que comendo pelas beiradas. Destrói o nosso potencial, destrói nossos talentos, acaba com o tempo que a gente tem, com a motivação que a gente tem. Destrói nossos relacionamentos com as pessoas. Destrói o nosso relacionamento com Deus. Faz isso com a gente, faz isso com o mundo. Mas teve um dia em que Jesus se aproximou da gente. E se aproximou através de pessoas que eram dele, que eram do povo dele, que eram da igreja. Um dia alguém que fazia parte da igreja pregou o evangelho para você. Um dia a igreja chegou até você. Aí a morte que veio para te destruir era fatal, agora é relativa. Alguns aspectos da morte você ainda vai enfrentar, outros você não enfrenta mais, jamais vai ver. E o principal deles é a morte eterna, e para sempre ir para o inferno. Cada um de nós estava condenado à morte eterna, para sempre longe de Deus. Mas um dia alguém de uma igreja veio com a palavra, veio com o coração, pregou para você, orou por você, e aí eu me converti, você se converteu, e agora nunca mais a gente vai para o inferno. A morte foi tragada, como diz a palavra, pela vida. E agora é a nossa vez da gente como igreja sair do nosso comodismo, do nosso conforto e agir como igreja, porque a promessa é: nós não vamos não vamos resistir à morte, nós vamos atacar a morte. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da morte não vão prevalecer. Quando a igreja avançar, a morte não vai resistir. O que tem de gente, pessoal, aí afora,
morto espiritualmente, o que tem de zumbi espiritual aí afora, esperando que a palavra de vida chegue até eles, esperando que alguém ore por eles, para que eles possam viver também como a gente vive. É inacreditável a quantidade de pessoas. Mas para que a gente cumpra o nosso papel, mais do que temos feito, muito mais do que temos feito até hoje, a gente precisa investir na igreja. Por isso eu vou terminar dizendo para você de novo: acredita na igreja, invista na igreja, promova a igreja, sirva na igreja, trabalhe na igreja, chore pela igreja, ore pela igreja, brigue pela igreja, mas continue investindo na igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Vamos orar mais um pouquinho? Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus querido, nesta noite, pelo privilégio e oportunidade da gente fazer parte da tua igreja. O Senhor separou para si mesmo um povo zeloso de boas obras, separou para si mesmo uma nação que era do Senhor e para o Senhor, para te louvar e te bendizer, separou uma raça e elegeu essa raça, uma raça eleita, formada pelos servos de Jesus, para ser sacerdócio real. Nós somos os intermediários entre o Senhor e o mundo. Por isso nós te bendizemos por este grande privilégio. Louvado seja o teu nome. Enche cada um de nós do teu espírito, de poder, de ousadia, de sabedoria, de motivação, de ânimo, de fé, de coragem, para que a gente possa viver uma vida digna desse grande chamado, desse grande privilégio de fazermos parte da sua igreja. Fortalece a tua igreja, nos protege de toda a retaliação das trevas, nos protege de toda investida do mal, nos protege do joio, nos protege de tudo aquilo que possa minar as nossas bases. Não permita que os nossos olhos, que o nosso coração sejam seduzidos pelo carisma da falsa igreja, mas para que a gente continue como igreja do Senhor, honrando o teu nome. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.